Meus irmãos, queridos amigos, aqui nos encontramos para a preleção da semana. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco em nossos corações. E vamos fazendo o nosso preparo através da oração, nos ligando assim ao nosso anjo guardião, esse companheiro amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e seguindo por uma estrada florida, acompanhados de amigos espirituais que nos levam ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, nossa benfeitora espiritual, que nos conforta com seu amor e nos mostra um caminho, o caminho que leva ao encontro do seu Filho Jesus. E junto a ele agradecemos o seu Evangelho de luz, que nos ensina um roteiro de vida e aprendizado, que nos liberta para as verdades da vida eterna. E te pedimos, Jesus, irmão querido, que leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos pela vida, por esta encarnação, e que possamos louvar a Deus por todo amor e bondade para conosco, através da prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E essa lição 89, com o título Fracasso de Pedro, se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida e versa sobre o versículo 58 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E Pedro o seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o Mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância.
receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras. Entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nestas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Para nossa reflexão, vamos conhecer um pouquinho mais desse versículo. Ele está no Evangelho de Mateus, que foi escrito em 28 capítulos. E nesse capítulo 26, Mateus ele relata as seguintes passagens sobre Jesus. A primeira é a entrada de Jesus em Jerusalém, faltando 2 dias para a celebração da Páscoa. Ocorre também o fato do pacto de Judas. Ocorre a ceia, o episódio do lava-pés, e Pedro é avisado que o negaria. Vocês lembram dessa passagem, né? Que ele seria negado, que ele negaria Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro disse que não, que nunca isso aconteceria. Tem a passagem de Jesus no Horto das Oliveiras, a prisão de Jesus, quando Judas chega com os guardas e dá um beijo na face do Cristo, e Cristo então é levado preso e à presença do Sinédrio. Um Sinédrio que se reuniu na casa do sumo sacerdote, que na época era Caifás, né? E ali os anciãos e os mais velhos se reuniram para esse julgamento de Jesus. E aí os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. E é quando ocorre. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel nos esclarece esse versículo, nos falando dessa invigilância de Pedro, que, como aconteceu com ele, acontece conosco em muitos momentos, né? E essa invigilância, muitas vezes, nos conscientiza que tanto o fracasso quanto os sucessos da vida têm causas positivas, são lições. Então, por nossa invigilância, nós podemos fracassar em algumas metas ou objetivos que queremos. Mas mesmo nessa falha, né, nesse fracasso, isso é uma lição, né? Então, o fracasso nos ensina a estarmos mais atentos. Numa nova oportunidade, a gente vai estar mais atento, mais vigilante aos sinais e advertências que recebemos. Então, Pedro foi advertido por Cristo que ele o negaria. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada, nós somos intuídos, a gente encontra um amigo que nos dá uma ideia, então nós somos sempre auxiliados. É que às vezes, invigilantes, nós não nos abrimos a esses sinais. Hoje, muitas vezes, fracassamos por estarmos diante dos ensinamentos do Cristo, mas mais ligados ainda aos benefícios materiais que aos benefícios espirituais. Ou seja, nós damos mais valor
ao lado material, quanto de ganho que teremos com aquele objetivo, do que observar os valores éticos, os valores morais que elevam o nosso espírito. Por isso, enquanto aprendizes, fracassamos, porque estamos mais preocupados com o que ganharemos materialmente do que o que ganharemos espiritualmente. E aí a gente tem a história dos seus desejos serão realizados. Então conta essa história que 2 anjos procuravam fazer o bem pelo mundo. E eles, observando 2 lavradores que voltavam da labuta para casa, depois de um dia de trabalho, tiveram uma ideia. Vamos dar 15 minutos de poder a esses 2 homens. Tudo o que eles disserem daqui por diante será realizado. E assim fizeram. Tocaram suas mãos invisíveis sobre a cabeça dos 2 homens e puseram-se a observá-los. Poucos passos adiante, os lavradores se separaram, cada um indo para a direção de suas casas, que eram caminhos diferentes. Um deles, após alguns metros, vendo um bando de pássaros atacar sua lavoura, disse: por favor, irmãos pássaros, não façam isso, não comam a minha plantação. Preciso que essa lavoura cresça e produza muitos frutos, pois é dela que tiro o meu sustento. De imediato ele viu, espantado, a lavoura crescer e ficar prontinha para a colheita. Correu em direção à sua casa, ansioso para contar para sua esposa. Mas, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada no alto caiu sobre sua cabeça. E ele exclamou: puxa, como sou descuidado! Assim que tiver dinheiro, vou reformar toda esta casa para dar conforto à minha família. E num segundo, a sua casa se transformou numa grande mansão. E ele, assustado, sem entender nada, sentou-se na poltrona, achando que estava tendo alucinações. Nesse momento, ouviu lá de fora um pedido de socorro. Compadre, me ajude, estou perdido. Era o seu companheiro, que aos prantos lhe dizia: não sei o que me aconteceu. Quando nos separamos e eu segui para minha casa, vi um bando de pássaros atacando a minha lavoura. Revoltado, gritei: vocês de novo atacando minha lavoura? Tomara que seque tudo e vocês morram de fome. E no mesmo instante, vi minha lavoura secar. Acreditando estar vendo coisas, corri para casa e, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre minha cabeça. Então, já nervoso e com raiva, gritei: por que esse casebre caindo aos pedaços não pega fogo? E num instante, uma grande labareda destruiu minha casa. Agora estou arruinado. Os anjos, diante de tudo aquilo, decidiram que daquele momento em diante dariam 15 minutos de poder a todos os homens, sem que eles soubessem quando isso ocorreria. Por isso, sejamos vigilantes com as nossas metas, o que é necessário e o que é essencial. Então, que nós possamos refletir durante essa semana, que esta lição nos traz o ensinamento de sermos vigilantes, atentos àquilo que nós queremos, àquilo que nós realmente precisamos e como vamos obtê-los. E agradecidos ao Pai por todo o bem recebido,
Vibramos pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vibramos pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro. Vibramos por todos os lares da terra, os lares em conflito, os lares coletivos. Vibramos por hospitais, pelos profissionais que lá trabalham. Vibramos pelo nosso lar espiritual CAE e que em breve possamos nos reencontrar. Vibramos pelos nossos lares e pelos entes queridos que convivem conosco. E vibramos por nós mesmos, necessitados que ainda somos da misericórdia do Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.